So it really has been a pleasure. E realmente tem sido um prazer. It has been just such an encouragement for me in my own walk with God. E tem sido tão encorajador para mim na minha caminhada pessoal com Deus. Just to talk with a lot of you. I wish I had the time to talk to each and every one of you. E compartilhar e ouvir vocês. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de poder parar um pouquinho com cada uma e falar com cada uma de And listen vocês. to your beautiful stories. E ouvir as histórias de cada uma de vocês. Because what God is writing in each and every one of your lives is beautiful. Porque o que Deus tem feito e tem escrito na vida de cada uma de vocês é simplesmente lindo. And I love, this time I was able to sit in the back. Então, dessa vez, eu pude sentar lá mais para trás. And when we sang the song about being together with sisters. E aí, quando a gente começou a cantar, estando juntos como os irmãos e irmãs em Cristo. And you guys embraced each other. E aí vocês se abraçaram. That's what life is about. E é sobre isso que a vida tem que significar, né? Isso que a vida representa. The family of God. A família de Deus. The body of Christ. O corpo de Cristo. Continue to live that way. Por favor, continuem vivendo assim, desta We maneira. need each other. Nós precisamos umas das outras. Life is hard. Porque a vida pode ser difícil. But together with the body of Christ. Mas juntas como o corpo de Cristo. The Word of God says we grow together. Porque a palavra de Deus diz que crescemos juntas. With what every joint supplies. Com que cada membro desse corpo. So na sua função. Continue to supply to each member. Continue então a prover para cada membro do corpo. What they need for their growth. Para que eles precisam para o seu crescimento. And then you will receive what you need for your growth. E também você vai receber aquilo que você precisa para o seu crescimento. Amen. Amém? Okay, so the last topic we're going to discuss. Então, o próximo tópico e o último tópico que a gente vai conversar is walking with integrity. Vai ser andando com integridade. This is a hard one. E esse é difícil. Do you sometimes go through life feeling like you have so much going on? Às vezes você não se percebe vivendo a sua vida com tanta coisa acontecendo. That sometimes you lose track of who you need to be in a certain situation. E aí você acaba perdendo meio a noção de quem você precisa ser em uma determinada situação. You're a mom. Você é mãe. Or you can be a professional. Ou você de repente é um profissional. Or you have to be a cook. Ou você tem que ser a cozinheira. Or you have to be a nurse to your children. Ou a enfermeira para os seus filhos. You have to take care of your parents. Você tem que cuidar dos seus pais. The roles can go on and on and on. E a lista pode continuar infinitamente. And you just struggle maintaining the wholeness of who you are. E aí você acaba às vezes tendo dificuldade de manter essa unidade de quem você é. Because integrity means wholeness. Porque integridade quer dizer inteireza. It's composing every single part of ourselves. É compor cada parte das nossas vidas. And being consistent all the way through. E sendo sempre consistente. So what does integrity mean and look like in our life? Então, como é que a integridade, o que a integridade significa e representa em nossas vidas? See, we can't have integrity without identity. Porque a gente não consegue ter integridade sem a identidade. Right? Certo? We need that foundation of who are we in Christ. A gente precisa ter esse alicerce de quem somos em Cristo. So let's look at a text together. Então vamos ver uma passagem bíblica juntas. Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. I love this verse. Eu amo esse versículo. Because we all want to dwell close to God. Porque nós todos queremos habitar próximos a Deus. And in these verses it's very clear how we can live close to God. E esses versículos são muito claros de como podemos viver próximos, íntimos de Deus. I mean, King David asked very good questions. Porque o rei Davi fez perguntas muito boas. Who can dwell in the presence? Quem pode habitar na presença? I mean, it's a mixed question of all of who God is. É uma pergunta mista que diz quem Deus é. I mean, He's holy and He's good. Like, who Ele é can dwell santo, there? ele é bom. E quem pode habitar próximo ao Senhor? And the response is who is the one who has integrity. E a resposta é aquele que é íntegro, He practiced justice que pratica justiça and he has a heart that speaks truth. e é que tem o coração que fala a verdade.
So we all have an exterior and an interior life. Então, cada uma de nós tem uma vida exterior e interior. The exterior life, we know that that's who people see, right? Né? O exterior é o que as pessoas veem, não é isso? We already discussed that person is the one that people kind of tend to judge by your appearance. E a gente já falou um pouco sobre isso, e esse tipo de coisa é aquilo que as pessoas acabam julgando pela aparência. I mean, that's really all people see about us. Porque é o que na realidade todo mundo vê acerca de nós. The interior person is something that who only sees. O interior das nossas vidas, quem é que realmente vê? Yeah. And sometimes we don't even understand what's going on inside. E algumas vezes nem a gente entende o que está acontecendo dentro de nós. Right? Certo? I mean, do you struggle understanding yourself sometimes? Vamos lá. Vocês às vezes têm dificuldade até de se entender o que está acontecendo dentro de você? I mean, have you ever been in a situation where something happens and you blurt something out? Vocês já tiveram uma situação em que alguma coisa acontece e de repente vocês explodem? And you go, where did that come from? E aí você pensa, gente, o que aconteceu agora? De onde veio isso? It's like this monster came out. É como se um monstro tivesse saindo. I say that I took a picture with somebody who had 2 heads today. You can tell them. I took a picture with somebody who in the picture showed that there was 2 heads. Ela falou que é porque ela acabou de tirar uma foto com a Késia e na foto deu um problema que acabou que a Késia ficou com 2 cabeças, né? Então, esse monstro. And she said, I'm a monster. E aí ela disse, meu Deus, eu sou uma monstra. So if you want to see a funny picture, Então, se vocês quiserem ver Talk to uma Kezia. foto engraçado, falem com a She'll Késia. show you. Ela vai mostrar para vocês. I've never seen that happen before. Eu nunca tinha visto isso acontecer antes. So the inner person that comes out that we struggle to understand. Então aquela pessoa interior, o seu interior vem e muitas vezes a gente não consegue entender. I think that's the talking about the interior person, that's where we need to have integrity or wholeness. E é falando sobre essa pessoa do interior que vai nos ajudar a pensar acerca da integridade e de ser inteira. The exterior is the visible public, my relationships, my work, my reputation. Meu exterior é o que é visível, que as outras pessoas podem ver e é público, né? As minhas realizações, meu trabalho, a minha reputação. Sometimes that's more important to us than anything else. E acaba que às vezes isso se torna muito mais importante para a gente do que qualquer outra coisa. We do that, if you have children, we do that with our children. E se você tem filhos, você acaba fazendo isso com seus filhos também. If they throw a temper tantrum, E aí se eles têm, às vezes, fazem pirraça, and you're embarrassed e aí você está morrendo de in front of vergonha other people, na frente das outras pessoas, because it's showing what a bad parent you are. e aí começa a mostrar, nossa, que mãe ruim você é, hein? Your reputation as a parent. E aí a sua reputação That's como what people mãe see. é o que as pessoas veem. So exterior is pretty clear. Então, é bem claro nessa questão do exterior. Let's read 1 Peter 3:4. Então vamos ler 1 Pedro 3,4. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. How many of you have memorized that verse? Quantos de vocês já memorizaram esse versículo? Anybody? Okay. Or heard it before? Já escutaram, de repente, You all antes? just heard it, so raise your hand. Por favor, vocês já ouviram desse versículo antes? The beauty of this verse is the importance that God placed on the inner self. Então, qual é a beleza desse versículo? A beleza desse versículo é porque Deus dá importância ao ser interior. I mean, you can see somebody with a beautiful body, Você pode ver uma pessoa com um corpo fenomenal e lindo, beautiful face, um rosto lindo, and a rotten interior. mas um interior todo estragado. Have you ever said to somebody, you're beautiful inside and out? Você já disse alguma vez para uma pessoa, você é linda por dentro e por fora? I have. Eu já. You know, or have you ever seen somebody that maybe is not as beautiful on the exterior, but their interior, their personality makes them beautiful? Ou vocês já às vezes conheceram uma pessoa que não era tão bonita por fora, mas por dentro a personalidade tão bonita que fazia essa pessoa bonita. Right? Certo? Proverbs 3:23. Provérbios Or 3, 4:23. 23. Acima de tudo... It's 4:23, but we read it. O Provérbios é 4:23, gente. Foi errado aí. É 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É Provérbios 4:23.
As a little girl, I remember hearing this verse. Então, quando eu lembro, quando era criança, ouvia esse versículo. And the way I understood the verse E a forma como eu entendi esse versículo is that I had to protect my heart é que eu tinha que proteger o meu coração. so that people wouldn't hurt me. Então, as pessoas não me machucariam. But this verse doesn't mean that. Mas esse versículo não fala disso. This verse speaks about being aware Esse versículo fala sobre estar consciente of what is flowing out from your life. do que está fluindo em sua vida. Do you understand what I'm trying to say? Vocês conseguem entender do que eu estou tentando falar? I'm going to make it really simple. Eu vou tentar te explicar de uma maneira muito simples. I'm going to use the example of my youngest son. Eu vou usar o exemplo do meu filho caçula. Because sometimes children are more aware of what's coming out of them, Porque às vezes as crianças estão mais conscientes do que está vindo de dentro deles. and they're more honest with themselves. E eles também são mais honestos consigo mesmos. Because as we grow older, we learn to excuse what's coming out of us. Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a se desculpar daquilo que sai de dentro da gente. And the worst part of it is that we lie to ourselves. E a pior parte disso tudo é que a gente acaba mentindo para si mesmo. I mean, who hates to be lied to? Quem ama ouvir mentira, né? Que a pessoa está mentindo para I você. don't want to be lied to. Eu não gosto quando as pessoas mentem para I mim. can't stand when people deceive me, Eu odeio quando as pessoas me enganam, but I deceive myself. mas eu também me engano. Okay, so my son, Então, meu filho, he was 6 years old, ele tinha 6 anos and all my children are very different in personality. e todos os meus filhos eles são bem diferentes em termos de personalidade. And my youngest son has got a beautiful personality. O meu filho caçula tem uma personalidade linda He's very active, e ele é bem ativo very expressive, e ele é bem expressivo and he's constantly going. e ele está sempre indo. He only has one speed. Ele só tem uma velocidade. He's full speed all the time. Ele é a velocidade máxima o tempo todo. He goes until he runs out of gas, E ele continua indo até ele and then he just goes, boom! até acabar a energia e aí ele vai. I'm so glad God gave him to me last. Sou tão grata a Deus porque ele foi o último que Deus me deu. Because I would have stopped with him at the E first. aí, depois dele, não quero mais. Parei nele. I love him. Mas eu amo, meu And filho. another characteristic I love about E him outra característica que eu gosto muito dele, is he doesn't pretend to be something he's not. ele não finge ser uma coisa que ele não é. He's extremely honest about his mistakes, Ele é super honesto com os erros que ele comete. and I'll tell you why. E eu vou te dizer por quê. Okay? Tudo So bem? we were in the car Então a gente estava no carro on a family vacation, e a gente estava numas férias de família. and he's sitting in the back, Então ele estava no banco de trás. and he wasn't very happy. He wasn't happy at all Ele não estava nem um pouquinho feliz. because his brother got to ride with his cousin, Porque o irmão dele foi de carona com o primo. and he had to be in the car with us. E ele teve que ficar no carro com a gente. So he's sitting in the back, Então ele tá lá atrás, no banco de trás. mad, Bem irritado. and he's going, I hope they have a horrible time together. E aí eu tava lá. E ele ficava, eu espero que eles tenham um tempo terrível juntos. And then he goes, I hope they have a fight. Eu espero que eles briguem. And I hope that if they stop for pizza, they get sick. E eu espero que se eles pararem para comer pizza, que eles fiquem doentes. True words from my son. Olha só, essas palavras realmente saíram da boca do meu filho, verdade. So my sister-in-law, who was in the car with me, Então a minha cunhada, que estava no carro comigo, turns around and looks at him, ela vira para ele and he says, Luke, e ela fala, Luke, are you jealous? você tá com ciúmes? He goes, of course I'm jealous. Ele fala, claro que eu tô com ciúmes. I love that. Eu amo isso. Because you can deal with that. Porque aí você consegue lidar com isso. He was truthful with his feelings. Porque ele estava sendo bem verdadeiro com os sentimentos que ele estava tendo. He knew what was coming out of his heart. Ele sabia do que estava vindo do coração dele. The discipline is very interesting with him. Então, discipliná-lo é muito interessante. Because he doesn't lie to himself, Porque ele não fica tentando mentir, se sabotar. and you don't have to go round and round trying to show him that he is being jealous. Porque você não, com ele, você não precisa ir e tentar mostrar que ele está sendo ciumento. He knows it.
Ele sabe disso. And he says it. E ele diz isso. You can go somewhere with that. E aí, com isso, ele permite você ir com ele para algum lugar. It takes a little bit of time, Às vezes demora um pouquinho, but man, his apologies are so sincere. mas aí quando os pedidos de desculpa dele são tão sinceros. Because he comes to you and goes, I am so sorry for being jealous. E aí ele fala, olha, eu sinto tanto por eu ter ficado com ciúmes, ter ficado Because com I wish, inveja. he told his brother, I wish that you choked on your pizza and I'm sorry. Desculpa, gente. Porque eu realmente quis que você engasgasse com o seu pedaço de pizza. E eu sinto muito por ter sentido isso. I mean, you can't help but go, okay. E aí você não... O que você vai fazer? Você vai Your falar, tá intentions are bom. clear. É, você realmente tem uma intenção clara. You know, when you try to talk to somebody who lies to themselves, Mas aí quando você tenta falar com alguém que acaba... Nesse processo de auto-engano, it's very frustrating. é muito frustrante. That's so often true of my personal life. Mas isso é tão verdade com frequência na minha vida pessoal. Integrity and speaking truth in the inner parts of who we are. Integridade, em falar a verdade no nosso ser interior. The problem is that when we get older, O problema é que quando a gente vai envelhecendo, we start giving pretty names to the things we do. aí a gente começa a nomear tão lindo as coisas que a gente faz. Now, that's not jealousy. Ah, isso não é Let's see, inveja. what could I call it? Como é que eu posso chamar isso? I just wish I could be there with them. E nem ciúmes, eu só gostaria de desejar tá podendo estar com eles. And we're afraid of those negative things that come out of us E aí temos medo das coisas negativas que saem da gente. instead of embracing them and saying, okay, God, here it is. Em vez de a gente realmente receber isso e falar, Senhor, aqui está. Here's my ugliness. Olha só a minha feiura toda aqui. Transform me. Transforme-me. So our exterior is what we see that Então, meu everybody else. exterior é o que é visível ao público, às outras pessoas. And so often that's the interior and the exterior grow completely at different rates. E muitas vezes o ser interior do ser exterior, eles crescem desproporcionalmente. Right? Certo? It's just the truth. É a So verdade. let's understand what makes up the person. Né? Então vamos ver o que cria, né? O que forma uma pessoa. This is all in the Bible. Tá tudo na Bíblia. So who has Romans 7:18 and 19? Então, quem ficou com Romanos 7, 18 e 19? Whoever has a little paper, Quem if you tem o stand up, papel, por favor, levanta. Romanos 7, 18 e 19. would you read it? Você consegue ler alto? Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse pratico. What is describing in that verse? O que está sendo descrito nesse versículo? That's the complexity of what? É a complexidade do quê? Our will. Da nossa vontade? I mean, simply if you try to go on a diet, you experience your will. Se você tenta começar uma dieta, você Right? vivencia a sua vontade. You understand, like, I really want to be thin, Aí você começa a entender, gente, eu realmente quero ser but magra. that looks so good. Mas isso tá com uma aparência tão boa. The battle of the will. Né? Então, essa luta da vontade. I experienced this Eu experiencio isso. I like to run. Eu gosto de correr. And so when I moved from France to America, Então, quando eu me mudei da França para os Estados Unidos, I had so much turmoil inside of me. eu tinha tanta coisa acontecendo dentro de mim. I was trying to handle my children's sadness, Eu estava tentando lidar com a tristeza dos meus filhos, my own sadness, a minha própria tristeza. that I was angry. E eu também estava com raiva. I was a little angry at God. E eu também estava com um pouco de raiva com Deus, de Deus. I worked that out. I'm okay now. Eu- God and I are okay now. Ok, olha, mas assim, eu e Deus, a gente está bem agora, Don't tá? worry. Não se preocupem, eu trabalhei isso Okay. com ele. So I started running, E aí eu comecei a correr. and I would run, E aí eu corria, and in my running, e aí enquanto eu corria, I would start crying. eu começava a chorar.
And I decided one day, somebody said, Debbie, how far are you running? E aí uma pessoa veio para mim e falou assim, vem cá, qual a distância que você corre? I don't know. I just described to the place that I was running. E aí eu falei assim, não sei, eu só descrevi então mais ou menos a minha trajetória. She said, you're running about, 10 kilometers. Aí ela falava assim, você tá correndo algo em torno de 10 quilômetros. I'm like, really? Eu disse, sério? She said, Debbie, you should run in a half marathon. Aí ela falou assim, Debbie, você devia tentar correr uma meia maratona. I'm like, no. Aí eu disse, não. She said, yes. Ela falou, sim. And so somebody, as a joke, signed me up for a half marathon. E aí uma pessoa foi e me inscreveu. Joke? Joke, yeah. He just did it for me. Uma pessoa foi e acabou me inscrevendo numa meia maratona. And paid for it with my card, my credit card. Yeah, He's like, give me your credit card. And I thought he was joking, so he paid for it. E aí a pessoa chegou e falou assim, me dá seu cartão de crédito. Eu achei que ela estava brincando, né? Mas acabou pagando a meia maratona com o meu cartão de crédito. What a great friend, right? Que ótima amiga, né? And so I had to experience that human will to train. E aí eu pude vivenciar, experienciar o treinamento. You say yes, you say no. Você diz sim e você diz não. Just a second. I think my battery is low. See if Eu acho que a minha Davi, bateria está arriando, Do you have a acabando. plug? Você tem um plug? No. Não? Okay. Então tá bom. If we lose the slides, we lose the slides. E aí, se a gente não tiver mais slides, a gente não tem mais slides. Okay. So anyway, I had to experience that human will to train. E aí eu tive então a experiência sobre a vontade humana em treinar. Okay? So you all have a right to say yes and no. Todos vocês têm o direito de dizer sim e não. From the minute we're born, Do minuto que nascemos, we can say yes or we can say no. e a gente pode dizer sim e não. I mean, did you teach your child to say yes or no? Você não ensina a dizer a sua criança, o seu filho a falar sim e não? God created us to say yes and no. Deus nos criou para dizermos sim e não. To choose him or not to choose him. A escolhê-lo ou negá-lo. So that's the first part of what makes us up as human beings. Então essa é a primeira coisa que nos forma como seres humanos. Somebody have Romans 7:23? Alguém tem Romanos 7, 23? Quem? Aqui. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em Deus mesmo. So the next part of what makes us up is our mind. Então uma outra parte que nos forma é a mente. The mind is a powerful engine in us. E a mente é algo poderoso dentro de nós, It says it wages war against our will. né? E faz com que lute, onde se trava a batalha com a nossa vontade. According to research, De acordo com as pesquisas, 80% of our thoughts are negative. 80% dos nossos pensamentos são negativos. Do you believe that? Vocês acreditam nisso? Leaving only 20%, if at best, to be positive thoughts. Deixando, então, quando é bom, 20% de pensamentos positivos. So the next step in my running career Então, o próximo passo na minha carreira de corredora was a full marathon. foi uma maratona. And I thought, okay, I trained for half. Aí eu pensei, bem, eu treinei para metade. What's a full marathon? O que vai ser uma maratona completa, né? O que vai ser uma maratona? That was very naive. Ai, gente, quanta ingenuidade. I realized that that's why professional athletes, that's all they do. E aí eu pude perceber que por que os profissionais, os atletas profissionais só fazem isso? Because that's all they do. Porque é só isso que eles fazem mesmo. So I started my training E aí eu comecei meu treino. and I got up to like the distance of a half marathon over E aí time. eu comecei a conseguir alcançar a distância de meia maratona. And in my training plan, it took me to about 20 miles, which is about 38 kilometers. E aí nos meus treinos eu cheguei a 20 milhas, que de repente são 38 And quilômetros. so as I'm running, Então, enquanto eu estava and correndo, I'm just training my body to run the full marathon. e aí eu só estava ali treinando meu corpo para correr a maratona. My will wanted to finish, A minha vontade era terminar. but I wanted to quit too. E eu também queria acabar. And this is where I experienced the will and the mind.
Né? E aí foi aí que eu comecei a vivenciar a vontade na mente. because I had decided to finish. Porque eu tinha decidido I completar. had said, yes, I will finish this race. E aí eu ficava assim, eu vou completar essa corrida. But my mind started playing games with me. Mas aí a minha mente começou a fazer uns jogos comigo. It started saying, Debbie, you ran so much already. E aí começou, mas Debbie, você já corre tanto, já correu tanto. You can walk. Você pode caminhar. Come on. Come on. Fala sério. Most people don't even run 5 kilometers. Tem gente que não corre nem 5 quilômetros. Walk a little, Debbie. Só um pouquinho, caminha só um pouquinho. I have never experienced the intensity of the battle with my mind and my will as when I was in training. Eu nunca tinha até então experienciado essa luta tão intensa até o momento que eu comecei a treinar. And literally, I must have looked like a crazy person as I was running on the street. E eu acredito que literalmente eu devia parecer uma pessoa louca correndo pela rua. Because I had to out loud say, Debbie, don't quit. E eu comecei a dizer pra mim assim, em voz alta, I- não desiste, Debbie, não desiste. I was looking at my legs going, don't stop running. E eu olhava pra baixo, pra minhas pernas e falava, não, para de correr. They were waging war against each E eles other. estavam realmente numa batalha acirrada. But in our spiritual life, they wage war against each other too. E também na nossa vida espiritual isso acontece. So the mind refers to our thoughts and our feelings or emotions A mente se refere aos pensamentos, sentimentos that are e às constantly, emoções they're constantly flowing out of us. que fluem constantemente dentro de nós. So let's look at our body. Então vamos olhar agora para o nosso corpo. Our body is that shell or is that tent. O nosso corpo é a nossa tenda terrena. Does somebody have 2 Corinthians 5:1? Quem está com 2 Coríntios 5:1? Who has it? And I can Quem stand. está com 2 Coríntios 5:1? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. I just lost my computer. Well, do you wanna Sorry. grab my iPad? Oh, but, gente, então o slide morreu. Oh, he has a cable. O David está com. Você está com cabo aí, David? No, I don't think he does. He doesn't. Você está com cabo? See? Okay. So our body is that shell. Então, o nosso corpo é a nossa casca, a nossa tenda. Really, if you think about it, Se você realmente pensa acerca disso, as women we like to control so much, don't we? vamos ser sinceras, né? Nós somos mulheres, a gente gosta de controlar as coisas, Right? certo? We try to fix things, A gente tenta reparar, consertar as coisas, fix our husbands, dar uma ajudinha, uma melhorada nos nossos maridos, fix our children, consertar e melhorar os nossos filhos fix our friends, e consertar também os nossos amigos, right? certo? We're fixers. Nós somos reparadores, But the reality of our life is mas a realidade das nossas vidas that the only control we have is our own life. a realidade é que o único controle que realmente temos é o controle da nossa vida. It's our own body that we control. É só o nosso próprio corpo que podemos controlar. That's the only place where our little tiny human will O único lugar onde que a nossa vontade humana can take you places, pode te levar a lugares, can keep you places. pode te manter em lugares. I mean, have you looked when there's a famous saying that says you can take a horse to water, Tem um ditado famoso que diz que você pode levar um cavalo para tomar água, but you can't make him drink, mas você não pode fazê-lo beber água, right? certo? So our body Então o nosso corpo is the only place that we really control. que é a única coisa que a gente realmente pode controlar. It would make life so much simpler if we understood this. Nossa vida seria tão mais simples se a gente realmente entendesse isso. That this right here is our responsibility before God. Porque a nossa responsabilidade diante de Deus está aqui. And this is where we can operate the change. E é nesse lugar que a gente pode operar a transformação, fazer a transformação acontecer. But it is also in our body
Mas é também no nosso corpo that we develop good habits and bad habits, que a gente vai desenvolver bons hábitos e maus hábitos. right? Sim? We have all kinds of appetites and habits. A gente tem vários tipos de apetites e hábitos. What is one of your good habits? Let's hear those. E quais são os dos seus bons hábitos? I shared yours with mine. It could be good and bad. My coffee habit. Eu posso compartilhar inclusive com vocês. Pode ser bom ou ruim. Eu tenho o hábito de café, tomar café. I talked to Louise and I Yeah, said we you- need to start a support group E eu conversei até com a Luísa, porque a gente precisa de começar um grupo de apoio, for coffee lovers. né, para amantes de café. I have to say I love your Brazilian coffee, Eu confesso que eu amo o café brasileiro. but many times I wanted to walk away with the thermos E eu confesso que muitas vezes eu quase carreguei a garrafa térmica junto comigo. because the coffee shots weren't enough. Porque, gente, essa história de cafezinho comigo não é o suficiente. Don't judge me, Por favor, não me julguem. okay? Tá? That's my habit. É o meu hábito. What's yours? E quanto o de vocês? I mean, that's a funny habit, Né, esse vamos colocar na categoria de hábito engraçado. okay? Tá? What is one habit that your husband laughs at you or a friend laughs at you that you have? Quais são os hábitos que o seu marido acaba rindo, que você tem, os seus amigos riem do seu Or hábito? those are things that maybe you started doing and you don't even know you were doing. Ou então aqueles hábitos que você começou e Sim, você nem you all se deu have conta, né, que começou esse hábito. Right? Certo? And maybe at the beginning, if you're married, at the beginning of marriage, you thought it was cute that the other person did it. Ah, e aí ou então aquele hábito, né, que no início do casamento, você achou uma coisa fofura. And then Fofo, no início do casamento, aquilo que a pessoa estava fazendo. And then afterwards, you're like, oh, E aí depois, lá pelas tantas, ao longo do yeah, casamento, let's você vai... confess. né? Vamos confessar, Yeah, gente. don't lie to yourself, Não se engane. right? We all have them, even in friendship. A gente também tem eles, até nas amizades. So how do good habits and bad habits, or how are they formed? Então, como os hábitos, tanto dos maus e os bons... You walk on it, Quando você começa a caminhar, you start patting down the grass. né, você começa a pisar e marcar esse caminho na grama. So the next person that comes to it, they see somebody's walked there, E aí a próxima pessoa que vem fala, ih, alguém já passou keep por aqui. walking on it, E aí começa também a usar esse mesmo caminho, essa trilha que você fez. and the more somebody walks down that E path, quanto mais pessoas passam por essa trilha, the grass will no longer grow there, e aí vai chegar um momento que nem mais a grama vai crescer nessa and there's trilha. a clear path there. E aí o caminho fica bem claro. That's how habits form in our lives. É assim, é dessa forma que os hábitos são formados nas nossas vidas. The neural pathways in our brain, Os caminhos e as sinapses no nosso cérebro. right? Certo? Let's not get too technical. I won't Mas get- não vamos ficar muito técnicos falando sobre sinapses e caminhos no cérebro. Mas é só para vocês terem uma ideia. But that's how habits are formed. Mas é dessa forma que os hábitos são formados. So if you think that bad habits have a corrosive effect, Então, se você acha que os maus hábitos têm um efeito corrosivo, they start taking away our ability to see things clearly, e a gente pode ver que eles acabam devorando a nossa habilidade de perceber as coisas mais claramente. and we can't understand things that are healthy anymore. E a gente acaba não conseguindo compreender as coisas que são saudáveis. How many days do you think it takes to form a habit? Quantos dias vocês acham que leva para formar um novo hábito? Any ideas? Alguma ideia? 3 weeks. 3 weeks? 6 weeks? 3 weeks, 2 days. You guys are so smart. Ai, gente, vocês são muito inteligentes. 21 days. Porque levam-se 21 dias. Woohoo!
Woo! Give yourself a hand. Vamos lá, gente, vamos nos aplaudir. I think you're the first crowd that guessed from the beginning. Good job. Ah, vocês são o primeiro realmente que conseguem adivinhar de cara. So 21 days. Levam 21 dias. Okay, so let's think about New Year's. Do you guys do New Year's Vem cá, resolutions? vocês aqui fazem resoluções pro ano novo? Who does New Year's Quem resolutions? faz aqui resoluções pro ano novo? Okay, so that New Year's resolution, you put it on paper. E aí, então, o que a gente faz com as resoluções do ano novo? A gente vai, escreve no papel. So on average, Na maioria das vezes, comumente, this is research proof. e aí eu tenho isso que eu vou compartilhar com vocês, é pesquisa científica. How many days do generally people quit? Em And how many quantos days? dias as pessoas desistem depois do ano novo? 1 week? days. 2 days a 2 days? A week. 3? 3 days. On the following day. Oh, no. That's a person with a really small will. A Okay, pessoa não tem vontade muito grande, né? on average, it's between day 4 and 5. Então, normalmente, entre o dia 4 e o dia 5. Pretty impressive. É bem impressionante, né? So this knowledge of good habits and bad habits, Então, esse conhecimento de maus hábitos e bons hábitos, you know, the Word of God says put off and put on. e que a palavra de Deus fala, coloque e tire. You know, you have to take, before you can take, you know, you're not going to take something off and not put anything on, Porque você não vai tirar nada e não colocar nada no lugar daquilo. right? Certo? That's the whole concept of replacing and renewing our thoughts. É todo aquele conceito de renovar os nossos pensamentos, substituir e all renovar os nossos our New Year's pensamentos. resolutions are because we want to change something that's bad in us. E porque normalmente as resoluções do ano novo estão ligadas àquilo que a gente quer mudar na gente, Right? certo? So the bad habits, Então, os maus hábitos, who has 1 Corinthians 15:33? quem... I think we didn't... We didn't give it? Okay. 1 Corinthians 15:33. Porque 1 Coríntios 15:33, não tem ninguém com esse papel, né? Eu acho que a gente não tem que... Okay, yeah. we said we would take too long. Oh, if somebody wants to look it up real quick. E se alguém Okay. puder... a Vanessa. Okay. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. So we can see that good habits can be corrupted. Então, a gente pode ver que os maus hábitos podem ser... Good habits. Desculpa. Thank you. Yeah. Os bons hábitos podem ser corrompidos, Right? certo? Good habits also and bad habits can be learned or transferred. Os bons hábitos podem ser, tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos podem ser aprendidos. Ephesians 5:1. Efésios 5:1, It says, as dear children, be imitators porque diz, queridos pequeninos, sejam imitadores of God. de Cristo. We all know that little children imitate behavior. Nós todos sabemos que crianças pequenas imitam o comportamento. I remember when I saw my daughter imitating my discipline habits E eu lembro da Natália imitando os meus hábitos de disciplina with her dolls. com as bonecas. And all of a sudden you're like, E de repente eu fiquei, meu Deus, dude, I do that? eu faço isso com ela, Right? certo? We imitate, we're imitators, we Nós mimic somos behavior. imitadores. And sometimes, and this is the most dangerous, habits are formed by little tiny choices, one at a time. E algumas vezes isso é muito importante, pode ser também muito perigoso. A formação de um hábito, ele acaba sendo um efeito acumulativo de pequenas coisas que a gente vai fazendo. You see, the body Então vocês veem, o corpo will do what the mind tells it to do. vai fazer aquilo que a mente comanda. You have to remember that I had to tell, with my mind, I had to tell my body not to stop running. Lembra que foi com a minha mente que eu tive que dizer para o meu corpo, não para de correr. So the body is going to execute the will of the mind. Então, o corpo vai executar o que a vontade e a mente. What are my guiding principles? Quais são os meus princípios? O que tem me guiado? So you have the last one, E aí temos o último, and it's our soul. que é a nossa alma. Psalm 42:1, Salmo 42:1. and it says, "As the deer pants for the waters,
Ele diz assim, como a corça anseia por água, so my soul longs after you. então a minha alma anseia por ti. So our soul, Então a nossa alma, according to this verse, de acordo com esse verso, is the part of me that connects my will, my mind, and my body. é a parte que conecta o meu corpo, a minha mente And allows me to have a relationship with e God. permite que eu tenha um relacionamento com Deus. You know, when it says that your spirit is dead and Quando diz que o seu espírito está morto and it was made alive by Christ, e foi trazido de volta à vida por Cristo, that means that it was made able to connect to God. é que quer dizer que ele foi feito para que pudesse se conectar a Deus. It's a little bit like what just happened to my computer. É o que acabou de acontecer com o meu computador. It's a good computer. É um bom computador, It has everything it needs to function. tem tudo que precisa para funcionar, It needs a connection mas precisa de uma conexão to the power para a força, to function properly. para poder funcionar de maneira apropriada. I wasn't planning to talk about my computer, Eu não estava planejando para falar sobre o meu but computador, well, it's a good illustration mas é uma boa ilustração. because it's our soul who connects Porque é us to é a God. nossa alma que vai nos conectar a Deus. But on top of everything, it's my soul that looks to connect me to other people, to His creation, and to God Himself. Mas, acima de tudo, é a minha alma que também vai me capacitar para me conectar com as outras pessoas, com a criação de Deus e com Deus. You know, just if you work outside of your home Então, se você trabalha fora de casa, and you're working with unbelievers on a constant basis, se você acaba trabalhando com pessoas que não são crentes diariamente, you know there's not that connection. você sabe que não tem aquela conexão. When I was getting my bachelor's Quando eu estava fazendo o meu bacharelado in counseling and psychology, em psicologia e aconselhamento, I had to go do an internship. eu tive que fazer um estágio. And I was doing an internship in a rehab and nursing facility. E eu estava fazendo num centro de reabilitação. And in that facility, I was amazed at how people treated each other. E aí eu fiquei bem surpresa da forma como as pessoas tratavam umas às outras. I mean, the nurses were mistreating each other, As enfermeiras, elas não tratavam umas outras bem. constantly talking about each other behind their back. Faziam fofocas uma das outras, falando mal pelas costas. Their language was filthy. A linguagem chula. It began to oppress me. E isso começou a me oprimir. And I remember somebody new came in, they had just hired a new person. E eu lembro que uma pessoa nova chegou, elas tinham acabado de contratá-la, And she came in and she just simply spoke a word. e ela falou simplesmente uma palavra. I just heard her, she was talking to somebody else. E eu simplesmente ouvi, ela estava falando com uma outra pessoa. And she said, I am so thankful. Aí ela disse, eu estou tão grata. My soul went, E a minha alma foi, I bet she's a believer. eu acredito, eu tenho certeza que ela é crente. It's the first word that I have heard of gratitude. É a primeira palavra que eu escuto, gratidão. So I waited till everybody left. E aí eu esperei todo mundo ir embora. I approached her. Aí eu fui abordá-la, I asked her, eu perguntei, and she was a believer. e ela era crente. My soul connected to her, Minha alma conectou com a dela. right? Certo? You've experienced that? Você vivencia You're like- isso? Shame on us when our behavior doesn't match who we are in Christ. Que vergonha quando o nosso comportamento não conecta, não corresponde com quem somos em Cristo. So Mark 8, 36 and 37. Então, Marcos 8, 36, 37 diz: Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? A lot of times we use this verse in connection to evangelism, No evangelismo, but the reality that in the context of this text, mas no contexto desse versículo, na passagem bíblica, it's talking to believers. está falando, na realidade, aos crentes. It's talking to believers about carrying their cross and following Him. Fala sobre carregar a sua cruz e seguir a Cristo. The interesting thing in this verse, A questão interessante nesse versículo it's not talking. It's not talking about a destination, não está falando sobre um destino, a diagnostic.
mas sim um diagnóstico. It's a diagnostic of a ruined soul. Mas fala sobre o diagnóstico de uma alma arruinada. Who has believers in their life who have this diagnostic? Mas quem tem cristãos em suas vidas que tem esse tipo de diagnóstico? Diagnostic of a ruined soul. Um diagnóstico de uma alma arruinada, Who continue to go back to the filth of this world. que continua indo para as coisas deste mundo caído. And they totally miss E aí eles acabam perdendo, taking care of their soul that connects them to God. eles acabam se desviando da rota de cuidar da sua alma que se conecta a Deus. So Augustine, Saint Augustine, E Santo Agostinho, he said the diagnosis is, he said, my sin was this. então ele disse, meu Just read pecado it. é este, Just go ahead and read it. que eu não procurava por prazer, beleza e verdade em Deus, mas em mim mesmo e em outras criaturas. And E ao invés do que queria, esta me conduziu à dor, confusão e erro. you see, we talk about identity, Então falamos sobre identidade, and we talk about how we need to find that identity and that confirmation of who we are falamos como precisamos buscar essa confirmação de quem somos in God. em Deus. And then we talked about the priority of our relationship with God. E nós falamos também sobre a prioridade do nosso relacionamento com Deus. And we talk about then our responsibility in relationships. E falamos também das nossas responsabilidades nos relacionamentos que temos. But this is talking about the warning of the possibility Mas esse está falando sobre, alertando sobre a possibilidade, if you don't do the self-care. se você não tiver um autocuidado, Taking care of that soul. um autocuidado com a sua alma. See, we can do so much on the exterior A gente pode fazer e passar tanto tempo cuidando do exterior, and not taking care of that soul. mas não cuidar da nossa alma. Protecting it, Protegendo, being aware of what comes out of it. tendo consciência do que sai de dentro de nós. That's where Psalm 15 verse 2 says, speak truth in your heart. É o que o Salmo fala, fale a verdade em seu coração. See, if you can look at your bad habits in your life Se você pode e consegue olhar para os maus hábitos em sua vida, and you say, why can't I ever change these bad habits? por que eu não consigo mudar esses maus hábitos? Maybe the connection of your soul is kind of a miss. E de repente pode estar perdendo alguma coisa nessa conexão com a sua alma. And that connection to God Essa conexão da sua alma com Deus, that keeps you alive que mantém você viva, and keeps you renewing your mind. continua te ajudando e que também mantém a renovação da sua mente. But you know that renewing Mas você sabe, essa renovação implies that there's old things that have to go. implica que tem coisas antigas que precisam ir embora. But you know where our problem lies? Mas sabe qual é o problema? Is that we don't know how to identify those old things that have to go. Muitas vezes a gente não sabe como identificar essas coisas velhas que precisam ir embora. Because we lie to ourselves. Porque mentimos para nós mesmos. I mean, I hate to be lied to, Eu odeio quando mentem para mim. but how it's even worse when I lie to myself. Mas é muito pior ainda quando eu minto para mim mesma. Because it's proven Porque é provado that those who lie to themselves para aqueles que mentem para si mesmos end up believing their own lies. acabam vivendo as suas próprias mentiras. And they have a hard time discerning the truth from the E lie. aí acabam tendo um tempo difícil de discernir entre a verdade e a mentira. I mean, are you that person that somebody can approach and say, I saw something in your life? Você é esse tipo de pessoa que uma pessoa pode te abordar e fala, eu vi uma coisa na sua vida? And you say, please tell me. E aí você fala, por favor, me diga. I need to hear it. Eu preciso ouvir. That's a hard place to be. É um lugar muito difícil de se estar. But that goes back to our neediness. Mas aí também fala sobre a nossa necessidade. Like Mary and Martha, Como Maria e Marta, they recognized that they needed to receive from God. elas reconheciam que precisavam receber de Deus. And recognizing that we are in need of constant renewal. E reconhecimento que a gente precisa dessa renovação constante. That would be a huge step in our lives if we just recognized our need of renewal. E seria um grande passo em nossas vidas se a gente reconhecesse que precisamos dessa renovação.
we need that transforming power that Ruth Graham wrote, "Thank you for your patience." A gente precisa desse poder de transformação que a Ruth Graham escreveu. Obrigado por sua paciência. See, we're all sisters here in this room, Nós todas somos irmãs em Cristo nesse lugar, but oftentimes we're so patient with ourselves mas muitas vezes a gente é tão paciente com nós mesmos, that we're impatient with other people's growth. mas a gente fica super impaciente com o processo de crescimento do outro. And see what happens with that, O que acontece com isso? that we take our eyes off of our own need for transformation. E a gente acaba tirando os olhos da nossa própria necessidade de crescimento. That's integrity. Isso é integridade. It starts with speaking truth in our heart. Começa com falando verdade no seu coração e no seu ser interior. Are you changing the name of what comes out of you to good things? Você está mudando e colocando nomes mais bonitos para as coisas que saem de dentro de você? Instead of saying, you know what, I'm angry. E ao invés de dizer, quer saber do que mais? Eu tô com muita raiva. There's nothing wrong with saying that. Não tem nada errado em dizer isso. The Bible says that he said, be angry and sin not. Jesus fala, irai-vos, mas não pequeis. I have to say that many times we are angry and sin Eu digo que muitas vezes a gente fica com raiva e peca because we don't recognize our anger. porque nós não reconhecemos a nossa raiva. And we don't call it what it is. E a gente acaba não nomeando So e dando o nome correto para essa emoção. So therefore God can never transform it. E aí com isso, como é que Deus vai transformar o nosso coração? See, a few years back, Vejam só, alguns anos atrás, I started praying Psalm 15, 1 and 2. eu comecei a orar sobre o Salmo 51, 1 e 2. Because I saw the power Eu comecei a ver o poder of bad habits in my life. de maus hábitos na minha vida. The things that I hated seeing in other people As coisas que eu odiava ver nas outras pessoas were true of my life. também eram verdade na minha vida. So I started saying, Lord, help me to speak truth in my heart. E aí eu comecei a orar, Senhor, que eu fale a verdade no meu coração. Speaking truth in my heart Falando a verdade em meu coração is hard work. é It's trabalho difícil. That hard work to really face yourself for who you are É um trabalho difícil de se deparar e ficar cara a cara com o que você realmente é. It's humbling É te colocar numa posição humilde, because you're facing that reality. porque você está se deparando com essa realidade. But see, the scripture is equal to a mirror. Mas vejam só, as escrituras funcionam como um espelho. It says if you look at yourself in the mirror and change nothing and walk away, Porque diz que se você olhar para você no espelho e não mudar nada e simplesmente sair, what are you? What does the Bible say you are? o que a Bíblia diz que você é? Forgetful what? Né? Que você... Okay. Thank God I didn't come to you this morning the way I saw myself in the mirror when I Mui- first woke up. Graças a Deus que eu não apareci para vocês como eu estava hoje de manhã, quando eu acordei. Right? Certo? Acordei, levantei da cama. Imagina vocês me vendo logo depois que eu acordei. Levantei da cama. You know, but we practice transformation of the exterior self all the time. Porque a gente pratica a transformação do externo o tempo todo. Maquiagem. But what if we devoted that energy to the interior self? Mas e se a gente devotasse e tivesse esse tempo para trabalhar no nosso ser interior? So I would like to give you a challenge, Então eu gostaria de desafiá-las and that you can take for 21 days. e que você possa levar por 21 dias. Pray Psalm 15, 1 and 2. 15, 1 and 2. Que você leia e memorize o Salmo 15, 1 e 2. And in particular, place that emphasis on speaking truth in your heart. Com ênfase específica em falar a verdade ao seu coração. So, 15, Salmo 15, 1 e 2. speaking truth in your heart. Falando a verdade ao seu coração. I will guarantee that things will start coming to your mind Eu tenho certeza e posso garantir a você que as coisas começarão a vir à sua mente. other people will start coming to you. Outras pessoas vão começar a falar com você. Maybe your children will come Talvez to os you. seus filhos. Listen Ouça and start asking yourself, e comece a se perguntar: Spirit of God, Espírito de Deus, show me fale e me mostre if there's any hurtful way in me. se existe alguma coisa dentro de mim
And then if you show me, give me the grace to change it. E se o Senhor me mostrar, me dê a graça para transformar. You see, if it takes 21 days to form any sort of habit, E se leva 21 dias para formar qualquer tipo de hábito, and generally we give up after 4 days, e normalmente a gente desiste depois de 4 dias, that's about the energy that we invest oftentimes on the interior person. normalmente a gente pode concluir que esse é o tempo que a gente investe no nosso ser interior. May God help us Que Deus nos ajude to really bring all of this together a conectar todas essas coisas and walk in wholeness. e a gente possa andar com inteireza e integridade.